La Casa de Papel, uma série espanhola que conquistou nossos corações. E aí galerinha, tudo bem? Eu sou Rodrigo Fernandes, nós somos dos Geeks. Bem-vindo a esse canal. Você tá sabendo, né? Que a gente está começando a colocar mais conteúdo no YouTube do nosso canal aí, do YouTube dos Geeks. Por isso, ative o sininho aí, se inscreva no canal e ative o sininho para você poder receber as notificações. Legal? O que falar de La Casa de Papel? Todo mundo já falou de La Casa de Papel, mas nós temos que dar essa dica de série. Por quê? Porque ela é muito boa. Se você não deu ainda uma chance para essa série, dê essa chance. Tá lá na Netflix. É uma série em que ela coloca como protagonista os vilões e a gente torce pelos vilões. Ok, ela não é original, né? Em questão de colocar o vilão como centro ali pra gente torcer e tudo mais, não é algo tão original assim, né? Outras séries, outros filmes já fizeram isso. Mas não sei, tem características de La Casa de Papel que são bacanas, são divertidas. É um estilo de uma novela também, né? A série é meio que um novelão que vai se arrastando, às vezes se arrasta sim. Alguns episódios são um pouquinho chatos, são um pouquinho arrastados. Mas cara, a trama é tão interessante, a trama é tão legal, os personagens são interessantes, são bacanas, que você acaba viciando facilmente. E por mais que a série apresente alguns probleminhas aí na construção dos personagens, em algumas situações de roteiro, mesmo assim a gente releva, porque é uma série que você acaba sendo conquistado e vicia. Se prepare. Se prepare que você vai ficar viciado em La Casa de Papel. Como assim? Construção de personagens não é tão boa assim? Você acabou de falar que os personagens são legais? Sim, os personagens são legais. Os assaltantes, o grupo de assaltantes são legais. Só que eles acabam em situações que são meio chatas, são meio, forçadas demais. Ou irritantes até. Eu não fui com a cara da inspetora Murilo, da inspetora Raquel Murilo desde o começo. Ok, aí eu dei uma trégua. Não, vamos, né? Ela é uma inspetora, ela tá passando por um problema aí de conjugal, né? O ex-marido dela agrediu ela, agora tá querendo a guarda da filha, não sei o quê. É engraçado, né? Todos esses problemas, o maridão aí, o ex-marido quer a guarda da filha justamente numa crise que a Espanha passa, né? Em que ela está aí no centro da crise, tentando resolver e contornar a situação. Ninguém acredita nela, nós estamos numa sociedade do século XXI e ainda ninguém acredita na versão dela. Se bem que isso é uma coisa que acontece normalmente na nossa sociedade, né? Nem sempre as pessoas dão valor para as mulheres, infelizmente. É um ponto crítico aí da série, mas da forma como foi colocada foi muito forçado. E ela não é simpática, sério. Tudo bem, você que gosta da inspetora Murilo, mas cara, ela não é simpática, ela não é uma personagem, é uma personagem que é antipático demais, é um personagem que tá sempre deprê, sabe, sempre... E além disso, ela tem situações, como eu disse, são personagens legais, mas que às vezes tem situações idiotas, tem situações estúpidas. E a Murilo tem situações estúpidas, sabe, durante a série. Sabe, atitudes meio infantis, meio amadoras, que não condizem com uma chefe de polícia que tá no comando, aí na liderança de uma equipe que investiga o maior assalto, o maior sequestro da história da Espanha. E o que falar do colega de trabalho dela, o Angel? Cara, que personagem irritante. Ah, Rodrigo, mas o Angel não... Sério, o cara é gamadinho pela inspetora e aí ele tá no meio de uma crise, sempre coloca isso. Acontece uma crise na Espanha, né? A Casa da Moeda lá em Madrid foi invadida. Existe um grupo de criminosos que estão tendo alguns outros aí como reféns. É uma situação extraordinária, atípica. E o que acontece com um dos chefes da investigação? Resolve ter dor de cotovelo. Sim, resolve ter dor de cotovelo porque a inspetora, que ele é gamadinho por ela, acaba se envolvendo com um outro cara. E ele começa a suspeitar desse cara. Aliás, aí a ligação até que é interessante, né? Porque ele começa a suspeitar do cara e tudo mais. Né? Ele está muito próximo ali da inspetora, ele sabe de muita coisa e tudo mais, pá. Mas, cara, tem uma DR, por exemplo, ao celular dirigindo bêbado, cara. Ele tá puto da vida, e é o que ele resolve fazer? Se embebedar no meio de uma investigação criminal. Legal. Legal!
Agora, claro, tem coisas boas na série, e uma das coisas boas, por exemplo, são os personagens, os vilões, vamos dizer assim. Eu acho que uma característica interessante da série é que os mocinhos, os ditos mocinhos, a gente não torce por eles. Pelo menos eu não tô torcendo pra Inspetora Murilo, eu não tô torcendo pro Angel. Tudo bem, pô, o cara sofreu um acidente, ela tá lá em coma, né? Vamos relevar isso. Mas, cara, são personagens que não são interessantes, não são carismáticos. Agora, os vilões, ao contrário, os vilões são muito bacanas. São personagens que têm situações um pouco idiotas, estúpidas no roteiro ali, mas são personagens carismáticos. Você pega, por exemplo, o professor. Porra, o professor é inteligente, o cara é super da hora. É da hora a questão do roteiro sempre estar colocando ele em situações que ele já tinha previsto, né? Já estava no plano dele tudo aquilo. Todos os erros e acertos já estavam no plano dele para poder assaltar a Casa da Moeda. Agora, um detalhe que depois eu falei, mas peraí, o professor ele contratou, vamos dizer assim, esse grupo de sequestradores aí, né? Esse grupo de assaltantes, esse grupo de criminosos, para poder colocar em prática o plano dele de assaltar a Casa da Moeda. Então, ou seja, ele escolheu a dedo ali aqueles personagens. Ok, mas será que ele não imaginava o surto psicótico que teria o Berlim? Será que ele não subjugou aí o Berlim como um cara totalmente doido, varrido, psicótico? Ou será que não faz parte do plano também dele isso? Como eu falei, existem personagens ótimos, mas com situações em que eles se envolvem que estragam o personagem. Por exemplo, a Tóquio. O romancinho dela adolescente entre Rio e Tóquio. Tóquio e Rio. É bonitinho, mas é piegas demais. E às vezes enche o saco. Por quê? Porque acaba comprometendo o plano inteiro. A Tóquio é super detalhista, ela é super uma criminosa e de repente ela se rende aos amores. Por um amor meio que adolescente ali. O Denver é o tipo de um cara gente boa, né? É um ladrão gente boa. Ele salvou a vida daquela mulher, da amante do dono da Casa da Moeda. O nome dela é Mônica. Pois é, a Mônica foi salva por ele, né? Pra quem não viu, já vou dar spoiler. A Mônica tinha que ser morta, né? Por quê? Porque ela tava lá com o celular, né? Ela pegou um celularzinho lá que o amante dela, o dono da Casa da Moeda, aliás, que é outro personagem irritante, chato pra caramba, né? Que só faz cagada e é traíra, né? Então ela foi lá, pegou o celular do amante dela e acabou o celular tocando no meio ali, e acabou revelando que ela tinha pego aquele celular e tudo mais. E então o Berlim pediu para que o Denver matasse a Mônica. Só que o Denver não faz isso. O Denver é um bom coração, né? O cara é gente boa. E o que ele faz? Ele dá um tiro na coxa dela para poder fingir a morte dela. Ia sair muito sangue e tudo mais ali. E ali ele mostraria pro Berlim lá que estava tudo resolvido, né? Eu matei a mulher. Só que aí a questão é, todos eles tiveram aula de anatomia, né? Por quê? Porque o professor imaginava que durante o assalto poderia acontecer alguma coisa, algum imprevisto, e não poderia entrar médico ali, né? Então, algumas situações eles poderiam resolver entre eles, apesar de que o médico entra, né? Tem uma cena lá que eles entram, uma equipe médica entra por conta ali do presidente da Casa da Moeda, do dono da Casa da Moeda, ter se ferido e tudo mais, então eles deixam uma equipe médica entrar, essa equipe médica entra com o Angel lá né, enturmado ali, infiltrado ali na equipe médica, só que o professor já sabia disso, então ele pega o óculos dele e implanta lá um dispositivo para ficar ouvindo o que o Angel falava durante as investigações e tudo mais. Isso é muito legal, tudo planejado, tudo muito bem planejado por parte do professor, isso é muito bacana. Agora, na questão das aulas de anatomia, então, ou seja, eles tiveram essas aulas de anatomia. E mesmo assim, o Denver, ele atira numa artéria, porra. Como é que ele me atira numa artéria? Ok, vamos relevar também a questão de que às vezes a gente tá numa aula e a gente não fica prestando muita atenção naquela aula, porque aquela aula é chata, né? Então, quem nunca fez isso, né? Ok. Apesar dos pesares, a série é muito boa, vale a pena assistir. São 3 episódios que estão na Netflix e tem mais 6, né, que vão ser inaugurados aí, vão ser lançados no dia 6 de abril. É uma segunda parte, seria uma segunda temporada, mas é uma segunda parte dessa série.
da La Casa de Papel. Concorda com o que eu falei? Não concorda? Só deixar no comentário aí pra gente poder conversar, tá bom? Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, tem o nosso site, sitedosgeeks.com. Um abraço, até mais.